Sou Lília Capelin, professora do curso de Serviço Social, e estou aqui hoje para falar da segunda parte da aula 3 sobre questão social. Muito bem, na aula anterior nós vimos que depois do movimento de redemocratização do Brasil e da Constituição de 1988, o terceiro setor passou a ter um papel fundamental. Quem é o terceiro setor? É a sociedade civil organizada. Então, grupos de pessoas da sociedade se organizam em prol de uma causa em comum e, a partir dessa organização, criam entidades do terceiro setor. Eu enumerei algumas entidades, alguns desses nomes que são do terceiro setor, mas tem outros, eu nomeei aqui os principais. Então, são as ONGs, organizações não governamentais, associações, sindicatos, institutos, cooperativas e fundações. São exemplos de instituições do terceiro setor, que nada mais são, como eu falei, grupos de pessoas que se organizam em prol de uma causa e começam a executar um trabalho nesse direcionamento de solucionar essa expressão da questão social. Pois bem, aqui também eu coloquei uma questão muito importante, que a partir da Constituição de 1988, vários direitos sociais foram colocados nessa Constituição. E para materializá-los, muitas vezes o Estado não tinha pernas, não tinha braços suficientes para materializar esses direitos sociais. O Estado deve ser o executor das políticas públicas. Então, as políticas públicas são todos os direitos que os brasileiros têm e que estão previstos na Constituição brasileira de 1988. E o Estado deveria ser o executor dessas políticas públicas. No entanto, pelo Estado muitas vezes não ter uma capacidade técnica, não ter, digamos assim, a capacidade política, capacidade técnica, entre outras coisas, vontade também é um ponto bem importante. Muitas vezes os governantes não têm a vontade política e acabam então terceirizando um trabalho que seria do Estado. E aí nós vamos ter então a criação, o juntamento do Estado, depois do processo de redemocratização, com o movimento social. O movimento social brasileiro estava muito forte antes do processo de redemocratização. E os governos que assumiram depois da Constituição de 1988 chamaram esse movimento social para ajudar o Estado a executar as políticas públicas previstas na Constituição de 1988. Dessa forma, então, anulam o movimento social que estava tendo uma força muito grande, e esse movimento social que sempre lutou contra o governo e contra o capitalismo para solucionar as expressões da questão social, passa a se aliar ao Estado na execução das políticas públicas. E aqui eu vou exemplificar com ONGs do terceiro setor aqui da nossa cidade, de Caçador, que podem clarear para vocês algumas questões. Essas ONGs passam, então, associações, ONGs, fundações, passam a receber dinheiro público para executar trabalhos que seriam de competência do Estado. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui a Associação Maria Rosa, que desenvolve um trabalho dentro da Prefeitura Municipal de Caçador com 2 serviços, que é o acolhimento de idosos e o acolhimento de mulheres vítimas de violência. Para isso, essa ONG recebe dinheiro público para executar essa política pública que seria de competência da Prefeitura Municipal de Caçador ou do Estado de Santa Catarina. Nós vamos ter também, por exemplo, a ACEIAS, Associação Caçadorense de Educação e Assistência Social, onde essa ONG ela administra diversas creches no município, para isso também recebe dinheiro público, e serviços de assistência social, como a Casa de Acolhimento Menino Deus, que é a casa que abriga as crianças e adolescentes que são retiradas do convívio familiar, e também tem um serviço de convivência no contraturno escolar para crianças. Muito bem, nós vamos ter também várias outras. A própria APAI, que tem na maioria dos municípios, é uma ONG, é uma associação, é um grupo de pessoas, de pais, que se organizaram no sentido de minorar o sofrimento e a falta de atendimento para as crianças, adolescentes e adultos que tinham algum tipo de deficiência. Então eles se unem e criam essa associação, essa estrutura para dar conta
de uma necessidade social, de uma expressão da questão social que não vinha sendo tratada com dignidade pelos governos. E aí nós vamos ter N exemplos. As próprias cooperativas, elas vão ser entidades do terceiro setor. O que é uma cooperativa? Um grupo de pessoas que têm o mesmo interesse. Por exemplo, vamos pegar as mais comuns, que são as cooperativas de agricultura. É um grupo de pessoas que têm o mesmo interesse, por exemplo, armazenar e comercializar os produtos que são colhidos e financiar também o plantio. E aí essas pessoas se unem, formam a cooperativa e passam então a comprar os produtos que são necessários, a estocar, a vender os produtos que são produzidos pelas pessoas que são os associados da cooperativa, né? E aí nós poderíamos citar vários exemplos de entidades do terceiro setor. A nossa universidade é uma fundação, ela também é entidade do terceiro setor. Então, por exemplo, a nossa universidade recebe dinheiro para bolsas. Nós temos vários sistemas de bolsas que essas bolsas advêm do dinheiro público que é destinado às universidades para financiar os estudos das pessoas. Então, nós vamos ter vários exemplos aí de entidades do terceiro setor, de ONGs, associações, fundações, cooperativas, sindicatos, que são organizações que têm uma intenção única desse grupo de pessoas e que vão ser cooptadas, convidadas pelo Estado a participar na solução das expressões da questão social.